Então, boa tarde a todos. Vamos começar então essa nossa quinta aula, né, do semestre, que nessa aula a gente vai abordar temas relacionados ainda à aplicação das leis de Kirchhoff. E nessa aplicação nós temos algumas consequências diretas da lei de Kirchhoff, que são a associação de resistores, tá? E também quando eu tiver conexões em série, paralelo de resistores, eu tenho como calcular a tensão direta em resistores em série, que seria o princípio da divisão de tensão, e também a corrente diretamente de resistores em paralelo, que é o princípio da divisão da corrente. Então, basicamente, hoje a gente vai abordar a simplificação de circuitos pela associação de resistores e esses dois princípios que são os princípios de divisão de tensão e divisão de corrente. Então, pessoal, nós vimos nos exemplos da última aula, né, que se eu aplicar diretamente as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm em circuitos elétricos, eu tenho como resolver qualquer circuito elétrico, tá? Mas resolvo de uma maneira mais complexa, porque quanto, vamos dizer, maior o número de elementos, ou de malhas, ou de nós nesse circuito, maior vai ser o número de equações que vão estar no meu sistema, né? Então, mais complexo se torna resolver esses circuitos, tá? E o que a gente busca na análise de circuitos é resolver da maneira mais simples possível, tá? Então, uma das técnicas que são mais utilizadas para a gente simplificar circuitos complexos é a associação de resistores, tá? Ou seja, o que seria a associação de resistores? Eu vou associar vários resistores e diminuir a complexidade e o tamanho do circuito, tá? Essa associação a gente vai ver, ela pode ser de resistores em série ou resistores em paralelo, tá? E vamos dizer, essa técnica, ou seja, a parte matemática dela, ela deriva diretamente da aplicação das leis de Kirchhoff nesse tipo de circuito, tá? Então, quando eu tiver resistores em série ou resistores em paralelo, eu consigo simplificar esse circuito utilizando essas técnicas que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, como eu tinha comentado, o objetivo dessa técnica é reduzir o número de elementos do circuito, né, facilitando assim a sua resolução, tá? Esse tipo de técnica ele pode ser usado principalmente quando eu tenho circuitos que têm só uma fonte, certo? Ou seja, eu tenho uma fonte ou só uma fonte de tensão, só uma fonte de corrente, e eu estou interessado só em saber qual é a potência drenada dessa fonte, ou qual é a corrente fornecida por uma fonte de tensão, por exemplo. Daí eu não preciso estar simplificando todo o circuito. Tá? Eu consigo associar as resistências, reduzir a uma resistência equivalente, tá? E daí eu calculo diretamente que essa fonte está me fornecendo. Então, o que a gente vai começar a ver agora é como que a gente analisa essa questão matemática da associação de resistores. Tá? Primeiramente, a gente vai ver como que fica a resistência equivalente de resistores em série. Tá? Nesse slide aqui, pessoal, só estou relembrando, é uma coisa que a gente já viu em aulas passadas, mas não custa relembrar, que é a definição de resistores em série, certo? Então, a gente viu que os resistores eles estão em série quando estão ligados um em seguida do outro, não é?
E também não existe nenhuma divisão de corrente, tá? Ou seja, a corrente que passa, por exemplo, nessa figura no R1 é a mesma que passa no R2, que é a mesma que passa no R3. Tá? No caso abaixo, se a corrente aparece aqui no caso em que a corrente não é a mesma nos elementos, tá? Eu tenho dois caminhos ali em que eu posso ter vamos dizer, um desvio da corrente, né? Da corrente que passa por R1 é diferente da que passa aqui por R2, que é diferente da que passa por R3. E nesse caso eles não estarão em série, tá, pessoal? Só uma coisinha, o Rafael está com problema para escutar o áudio pelo Jitsi. Eu queria saber se alguém mais está com algum problema. Ou deve ser só lá na conexão do Rafael. Tá? Tá, vamos dar continuidade então, pessoal. Então, como eu comentei anteriormente, a regra da associação em série de resistores, assim como a associação em paralelo, ela sai da aplicação das leis de Kirchhoff nesses circuitos. Tá? Então, vamos analisar esse primeiro circuito aqui, onde eu tenho 3 resistores em série, certo? Que estão conectados, então, a uma fonte de tensão, certo? Uma fonte independente de tensão. Então, pela aplicação da lei das tensões de Kirchhoff, se eu aplicar a lei das tensões de Kirchhoff nessas tensões que estão desenhadas em laranja na figura, a gente sabe que a tensão Vs, né, ela é igual a Vr1 mais Vr2 mais Vr3. Tá? E também a gente consegue escrever a tensão, a queda de tensão desses resistores através da lei de Ohm, não é? Onde o valor da resistência vezes a corrente que está passando por ela determina a tensão, certo? Então vocês têm ali que o Vs então é R1 vezes IR1 mais o R2 vezes o IR2 mais a resistência do terceiro resistor vezes a corrente que passa por ele, tá? Mas como esses elementos estão todos em série, eu sei que a corrente IR1 é igual a IR2, que é igual a IR3, que é igual a esse IS que eu chamei, tá? Que o IS seria a corrente da fonte. Tá? Então, se a gente substituir o valor dessas correntes dos resistores na equação de cima, a gente consegue colocar o IS em evidência e a gente sabe que a tensão Vs, então, vai ser igual a R1 mais R2 mais R3, todos eles multiplicados, então, pela corrente IS. Tá bom? Então, pessoal, se eu isolar a corrente do circuito, tá? A corrente IS naquela equação, eu tenho que a corrente IS é a tensão Vs, a tensão da fonte, dividido por R1 mais R2 mais R3. Tá? Ou seja, a resistência equivalente de uma associação série de resistores ela é igual à soma das resistências individuais de cada um dos resistores. Tá? E isso aí, como eu falei, não é obtido através de uma propriedade da matéria nem nada assim. Ela é obtida através da aplicação da lei das tensões de Kirchhoff num circuito série de resistores. Tá? E eu posso estender, então, essa definição, não é, de resistência equivalente para um circuito com N resistores em série, tá? Para qualquer número de resistores. Se todos estiverem conectados em série, eu tenho que a resistência total desse circuito série ele é o somatório das resistências individuais de cada um dos resistores, certo? Então é uma questão bem simples, né?
a resistência equivalente de circuito sério. E agora então a gente passa para a parte de resistores em paralelo. Tá, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida com relação ao que foi passado ou à medida que eu for explicando a matéria, podem deixar a mensagem no chat ali que eu interrompo para resolver a dúvida. Certo, pessoal? Então, eu só não abordei ainda, não fiz nenhuma questão ou verifiquei se vocês estavam entendendo, porque essa parte inicial ela é bem simples mesmo. Tá? Agora, a questão de resistores em paralelo. Tá? Novamente, retomando aqui a definição de resistores em paralelo, não é? Onde eu sei que os resistores eles estão em paralelo quando os seus terminais estão ligados aos mesmos dois nós e submetidos à mesma tensão. Tá? Então, vocês sabem que o resistor ele tem dois terminais, não é? E para dois resistores estarem em paralelo, os dois terminais desses resistores têm que estar conectados aos mesmos pontos. Tá? Então, vocês podem ver por essa figura de cima, não é? Um terminal do R1, do R2, do R3 estão ligados a um ponto e o outro terminal estão ligado a outro ponto. Então, são três elementos em paralelo. Tá? Mas, se eu tiver algum elemento que não permita que vamos dizer, que a tensão sobre eles seja a mesma, ou que eles não estejam conectados aos mesmos dois pontos, não é? Como é esse caso de baixo ali, onde tem um elemento fictício desenhado em laranja ali, né? Nesse caso, eles não estariam em paralelo, tá, pessoal? Agora parece bem simples o que eu estou explicando para vocês, não é? Quando se fala em série, quando se fala em paralelo, porque os resistores eles estão conectados de uma forma bem simétrica, não é? Um desenho geométrico que vocês conseguem enxergar bem. Mas quando os circuitos ficarem mais complexos e muitas vezes dois elementos que estão em paralelo eles são desenhados de uma forma vamos dizer, que é justamente para prejudicar a interpretação do circuito, não é? Apesar deles estarem em paralelo, eles não vão estar um do ladinho do outro, um em paralelo com o outro. Vai estar um num canto do circuito, o outro no outro canto. Eles podem, vamos dizer, ao invés de estar um paralelo com o outro, um está desenhado com um determinado ângulo, 45 graus, por exemplo. Mas vocês têm sempre que usar essas definições de série paralelo para poder identificar esses circuitos. Tá? Então, por isso que eu sempre abordo não só o desenho, mas sim a definição do que é série e do que é paralelo. Certo? Então, agora, como que a gente obtém a resistência equivalente dos resistores em paralelo? Nesse caso, nós podemos analisar um circuito com três resistores em paralelo, tá, alimentados por uma fonte independente de corrente, certo? Vocês podem ver nesse circuito aí que eu tenho a fonte de corrente, não é? Eu tenho essa tensão que está marcada em laranja aí, ela é uma tensão resultante, não é? Da aplicação dessa fonte de corrente nos resistores, certo? E o ponto importante que a gente tem que saber aqui é que essa tensão ela é a mesma em todos os elementos. Tá? Que isso aí é uma propriedade da conexão paralela de resistores. Ou seja, eles estão submetidos à mesma tensão. Certo? Então, se eu aplicar a lei das correntes de Kirchhoff em qualquer um dos nós desse circuito, ou no superior ou no inferior, por exemplo, se eu analisar o nó superior, eu tenho que a corrente IS ela está entrando nesse ponto, não é? Sabendo que esse nó de cima ele é um nó distribuído, não é? Que ele está conectando esses quatro elementos. E as correntes IR1, IR2 e IR3, elas estão saindo desse ponto. Tá? Então, o somatório das correntes que entram no ponto é igual ao somatório das correntes que saem desse nó, não é? Então, IS é igual a IR1 mais IR2 mais IR3. Tá? E se eu, então,
representar as correntes nos resistores através da lei de Ohm, não é? Eu sei que a corrente é igual à tensão aplicada sobre esse resistor dividido pelo valor da resistência, não é? Então, aquela tensão V, que está marcada em laranja, que ela é comum a todos os elementos, ela estaria dividida por R1 para eu obter o meu IR1, está dividida por R2 para obter o IR2 e está dividida por R3 para eu obter o IR3. Tá? Então, eu consigo isolar o valor dessa corrente IS, deixando em evidência essa tensão V, que ela estaria multiplicada, então, pelo inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2 mais o inverso da resistência 3. Certo? Então, pessoal, se eu pegar essa minha equação de baixo e relacionar ela com a lei de Ohm, não é? Onde a V é igual a R vezes I, eu sei que 1 sobre a resistência total, certo? Ou seja, o inverso da resistência total desse circuito paralelo, ele é igual ao inverso de cada uma das resistências somadas. Tá? E isso aqui, pessoal, é um ponto que às vezes provoca alguns erros de análise, tá? Porque nós somos acostumados a simplesmente somar as parcelas na calculadora, não é? Então, por exemplo, quando eu tenho 3 resistências em paralelo, muitas vezes o pessoal pega e faz 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. E daí a resposta que está na calculadora já coloca no exercício. Tá? Mas tem que cuidar que quando eu obtiver essa soma dessas parcelas, o resultado final eu tenho que inverter ele ainda na calculadora para achar o valor da resistência total, certo? Porque 1 sobre a resistência do paralelo é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Tá? Então, depois de fazer a soma daqueles inversos, eu tenho que inverter o resultado final para obter a minha resistência do equivalente. Tá? E da mesma forma que a gente fez para um circuito série, eu posso estender esse resultado para N resistores em paralelo, né, para ter um circuito genérico, onde, então, 1 sobre a resistência desse equivalente paralelo é igual à soma do inverso de cada uma das resistências que tiver conectada nesse circuito. Certo? Então, assim é como a gente obtém a resistência de resistores em paralelo. Tá? No caso da análise de resistores em paralelo, como ela não é tão direta e tão simples quanto a dos resistores em série, onde bastaria eu somar os valores das resistências, não é? Aqui eu tenho que fazer um procedimento matemático, tenho que inverter cada um dos valores da resistência, depois tenho que inverter o valor final para achar a resistência. Então eu tenho duas derivações dessa análise, tá? Onde a primeira delas, ao invés de considerar as resistências dos resistores, eu posso considerar a condutância dos resistores, certo? Vocês devem estar lembrados que a condutância ela é o inverso da resistência, não é? Então, se eu aplicar o inverso da resistência naquela minha equação anterior, eu tenho que a condutância total desses resistores que estão em paralelos é igual à soma das condutâncias individuais de cada um dos resistores, certo? Então, uma maneira é trabalhar com condutância ao invés de resistência, tá? E uma outra possibilidade, na verdade, não é nenhuma técnica especial, é só uma interpretação matemática de quando eu tenho um caso especial com 2 resistores em paralelo. Tá, pessoal?
Atentem bem, isso só é válido para quando eu tiver 2 resistores em paralelo, certo? Não vale para 3, não vale para 4, não vale para 5, vale só para 2, tá? Então, eu posso obter a resistência de 2 resistores em paralelo fazendo o produto das resistências dividido pela soma das resistências, tá? Aqui abaixo está mostrada a dedução dessa equação, não é? Então, para o caso específico com 2 resistores, eu teria 1 sobre a resistência total desse equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? E daí, manipulando matematicamente essa expressão, né, eu tenho que R2 seria o denominador comum desses R1 e R2, não é? E eu ficaria com R1 mais R2 dividido por R1 vezes R2, tá? E daí, invertendo os dois lados da equação, eu tenho que a resistência total seria o R1 R2 dividido por R1 mais R2, tá? Tomem cuidado com vamos dizer, esse cálculo para não querer aplicar, por exemplo, para 3 resistores, tá? Fazer R1, R2, R3 dividido por R1 mais R2 mais R3, porque daí estaria matematicamente errado, tá? Então, essa análise ela vale só para 2 resistores em paralelo. Mas vocês vão ver que em muitos casos nós vamos ter só 2 resistores em paralelo, ou também, às vezes, ao invés de trabalhar com condutância ou trabalhar lá com o inverso da resistência, por exemplo, para 3 ou 4 resistores em paralelo, às vezes é mais rápido, mais fácil eu ir associando 2 a 2, de 2 em 2 resistores, utilizando essa equação aí. Tá? Às vezes fica mais rápido de resolver esse circuito. Tá, pessoal? Então, essa seria vamos dizer, o cálculo de resistores em série e resistores em paralelo, tá? Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, coloquem no chat ali, senão eu vou indo adiante, tá bom? Agora aqui então, pessoal, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, tá? O exemplo que está no circuito da esquerda, tá? Identifiquem para mim quais resistores eu tenho em série aqui, por exemplo, tá? Identifiquem e coloquem no chat ali para a gente ver o resultado de vocês. Isso aí, R3 e R4 estariam em série. E nesse mesmo circuito, quais resistores estariam em paralelo? Isso aí, R1 e R2 estão em paralelo, né? Por mais que eu tenha aquela fonte de corrente no meio deles, os dois terminais de cada um dos resistores estão conectados aos mesmos 2 pontos, não é? E eles estão submetidos à mesma tensão, esses dois. Tá? Então R1 e R2 estão em paralelo e, por consequência, eles também estão em paralelo com essa fonte de corrente. Tá? Vamos passar agora então para o segundo circuito. Tá? Quais resistores que estão em série nesse circuito? R1 e R5 está em série. E o R3 e R4. Beleza. E quais estariam em paralelo nesse circuito? Nenhum. Isso aí, nenhum resistor está em paralelo diretamente com o outro, não é? Mas, por exemplo, se eu tiver que resolver esse circuito, o R3 e o R4 em série me origina vamos dizer, um resistor equivalente a esses dois em série, não é? E o R1 e o R5 também geraria um outro resistor equivalente, tá? E daí eu passaria a ter 3 resistores no circuito com os 3 em paralelo, certo? Então,
a simplificação de circuitos através da associação de resistores, ela é sempre uma sequência de associação e redesenho de circuito, certo? Que é justamente o que a gente vai ver agora nessa próxima parte dos slides, tá? Que seria o item 2.6.3, simplificando redes de resistores, certo? Ou seja, eu vou mostrar aqui um passo a passo de como que a gente pega um circuito mais complexo e associa resistores até chegar no circuito mais simples possível, tá? Então, pessoal, como eu comentei, essas redes de resistores complexas, elas podem ser simplificadas através da resistência equivalente das conexões série e paralela, não é? Que a gente viu na parte anterior da matéria. Uma coisa bem importante que vocês têm que começar a se dar conta desde já é que a resistência equivalente que eu vou obter de um determinado circuito, de uma determinada rede de resistores, ela é válida em 2 pontos de um circuito, certo? Então, aqui, né, por exemplo, nesse caso que está sendo mostrado, eu estou interessado em saber a resistência equivalente que eu tenho naqueles 2 pontos marcados ali nos terminais da fonte de tensão, certo? Porque a única coisa que eu quero saber desse circuito é aquela corrente I, tá? Que está desenhada em azul, que é a corrente que está sendo drenada desse circuito, certo? Então, eu vou ter que reduzir essa rede de resistores para chegar num resistor equivalente nesses 2 pontos, certo? Se essa fonte ela tivesse em outro ponto do meu circuito, tá, a resistência equivalente nesses outros 2 pontos seria diferente, tá? Poderia ser diferente, certo? Então, uma questão bem importante é saber que eu sempre vou reduzir, fazer a simplificação dessa rede de resistores para 2 pontos do meu circuito. Tá? Então, pessoal, aqui a gente tem uma estratégia, tá? Vamos dizer, um método para simplificar redes de resistores. Vamos dizer, não é uma norma geral, mas como vocês estão começando agora esse tipo de análise, é bom já começar aplicando uma determinada metodologia para no começo ser uma coisa mais, vamos dizer, metódica, não é? Para vocês automatizarem o processo e depois de automatizar, vocês podem utilizar o procedimento que vocês acharem mais simples, não é? Então, pessoal, os pontos aqui, não é, que eu coloquei nessa estratégia para vocês, seria começar essa simplificação o mais longe possível dos pontos de interesse, não é? Ou seja, eu vou pegando esse circuito aqui, eu começaria lá pelaquele resistor que estão marcado lá, o D2 e o D8 ohms, tá? Então, eu substituo os resistores que estão em série ou paralelo pela sua resistência equivalente, tá? Ou seja, eu vou associando quem tiver em série e quem tiver em paralelo para obter um resistor equivalente e vou repetindo esse passo anterior até obter um único resistor nos pontos de interesse, tá? Um ponto importante aqui, pessoal, que não está escrito, mas eu vou comentar com vocês e é interessante que vocês prestem bem atenção, é que quando eu faço essa, vamos dizer, essa simplificação de circuitos, não é, que eu vou redesenhando ele, eu posso perder alguma informação que seria interessante, que eu poderia estar cobrando de vocês no meio do circuito, tá? Por exemplo, se eu tivesse aqui assim, ó, uma corrente Ix, tá? Que eu quisesse saber nesse circuito, tá? Eu vou acabar simplificando esse circuito até uma resistência, no caso aqui,
em paralelo com essa fonte de tensão. Tá? Quando eu chegar nesse circuito mais simples de todos, que é só uma resistência, eu só consigo calcular a corrente total fornecida pela minha fonte de tensão. Eu não vou ter a informação lá daquele X, tá? Mas eu posso ir voltando, como eu comentei com vocês, a gente vai redesenhar o circuito, não é? Passo a passo, para ir simplificando ele. Mas à medida que eu for voltando em todos aqueles circuitos que eu redesenhei, e eu chegar, por exemplo, de novo nesse ponto aqui, onde está o meu Ix, por mais que eu tenha uma resistência, vamos dizer, se eu juntar todas essas resistências aqui em uma, certo? Que vai estar em paralelo com o de 4 ohms e o de 12 ohms. O meu Ix nesse circuito, com esse equivalente aqui da direita, vai ser o mesmo X do meu circuito original. Tá? Então, quando eu estiver redesenhando o circuito, as variáveis que estão nos resistores, que não forem associados nem em série nem em paralelo, elas permanecem com o mesmo valor do circuito original. Tá? Então, eu não precisaria voltar lá para o circuito original para calcular X. Eu posso calcular desse circuito intermediário, tá? Mas eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, pessoal, associando aqueles resistores, o D2 e o D8 ohms, eu chego nesse circuito, não é? O 2 com 8 fica 10, está em paralelo com um outro D10, e aqui eu associo esses dois resistores D10 ohms em paralelo, me dá um D5 ohms, certo? Um ponto importante, pessoal, que vocês têm que se dar conta, principalmente quando vocês estiverem fazendo vamos dizer, resolvendo um circuito mais complexo, assim, que se torna às vezes uma coisa meio automatizada e a gente não presta muita atenção no que está fazendo. Mas um ponto bem importante é o seguinte: a resistência equivalente de dois resistores em paralelo, ou de 2 ou mais, ou de N resistores em paralelo, a resistência equivalente sempre vai ser menor do que o menor resistor, certo? Então, sempre que eu associar, por exemplo, se eu associar um resistor de 10 com um de 20 com um de 30 ohms, eu sei que a resistência equivalente vai ser sempre menor que 10 ohms, tá? Então, quando vocês calcularem, daqui a pouco sai lá a calculadora de vocês 15, 25, tá? Quer dizer que tem alguma coisa errada. Mas vocês têm que automatizar na cabeça de vocês, bater o olho naquele valor ali e ver, não, peraí, eu fiz alguma coisa errada na minha calculadora. Porque o resistor equivalente de um paralelo, não é? Sempre vai ser menor do que a menor resistência. Da mesma forma, quando eu associar resistores em série, o resistor equivalente do série sempre vai ser maior do que a maior da resistência do meu circuito. Tá? Então são pontos aí que vocês têm que bater o olho já e conseguir interpretar. Tá, pessoal? Então agora aqui eu passo a ter um resistor de 5 ohms em série com 1 ohm. Tá? Associando então esses dois aqui, eu sei que eu tenho agora esse paralelo de 3 resistências. Lembrem que eu tinha falado que eu poderia ter uma corrente X naquele resistor de 4 amperes? Pois é a mesma corrente que eu tenho aqui no resistor de 4 amperes desse circuito. Tá? Todos esses circuitos que eu for redesenhando, eles são equivalentes um ao outro. Tá? Então quer dizer que esse resistor de 6 ohms que eu tenho em paralelo com o de 4 ohms, ele equivale, se eu voltar lá no meu circuito original, aquele que eu tenho circulado ali em vermelho. Tá? A associação série de 2 com 8, em paralelo com 10, em série com 1, fica um resistor de 6 ohms. Tá? Então, se eu for lá para esse circuito que eu estou analisando e calcular aquela corrente marcada em vermelho ali, vai ser a mesma corrente X que eu tenho lá no meu circuito original. Tá? Então, agora eu faço a associação paralela desses 3 resistores, certo?
que vai dar um resistor de 2 ohms. Tá? Como eu comentei com vocês, que vocês têm que se dar conta, o equivalente daquele paralelo, daqueles 3 resistores, sempre vai ser um valor menor do que o menor resistor. Tá? Então, 2 ohms é menor que 4, que 6 e que 12. Então, tem lógica essa resposta. Tá? E agora eu passo a ter, então, 2 em série com 1, tá? E chego nesse resistor de 3 ohms. Certo, pessoal? Eu queria perguntar se vocês têm alguma dúvida com relação a essa questão. Mas enquanto vocês vão pensando, vou escrevendo para mim. Eu tenho uma animação aqui desse circuito que foi resolvido, tá? Para vocês verem aqui na forma de uma animação como é que ficaria essa simplificação do circuito. Tá? Então ali, ó, associação de 2 com 8, 10 com 10 em paralelo fica um resistor de 5, em série com esse resistor de 1 ohm ficaria um de 6 ohms, tá? Fases paralelo desses daí e chega lá no circuito final, né, que é um resistor de 3 ohms ligado naquela minha fonte de tensão. E assim fica bem mais fácil calcular a corrente que está sendo fornecida por essa fonte de tensão, né? Porque imaginem aqui, ó, se eu tivesse nesse meu circuito original, eu teria que resolver 4 malhas, não é? Aplicar a lei das tensões em 4 malhas e equacionar outros 2 nós, certo? Para obter um conjunto de equações para achar aquela corrente fornecida pela fonte de tensão, certo? Sendo que é muito mais fácil eu associar resistores e simplificar o circuito. Tá, pessoal? Bom, se não tem nenhuma dúvida, pessoal, ainda com relação à simplificação de circuitos, eu vou indo adiante, tá? A gente tem agora um caso especial. O Diogo aqui perguntou se não vai ser sempre que vamos conseguir simplificar tudo. Diogo, assim, ó, quando a gente tiver um circuito com uma fonte apenas no circuito, certo? Ou uma fonte de tensão independente, ou uma fonte de corrente independente, e eu tiver no restante do circuito só resistores, então eu consigo sim simplificar tudo. Tá? Eu consigo sempre obter um resistor equivalente conectado aos 2 pontos da minha fonte. Tá? Mas isso não significa que todas as simplificações vão ser série e paralelo. Tá? Que é justamente o ponto que a gente está entrando agora aqui da matéria, que é o item 2.6.4. Tá? Eu vou ter algumas conexões de resistores que eles não vão estar nem em série e nem em paralelo. Tá? E daí eu não vou conseguir associar diretamente. Mas daí eu vou ter que fazer uma transformação nessas conexões, tá? Que é a transformação que eu chamo de estrela-triângulo, para através dessa transformação modificar a configuração do circuito e daí poder associar. É exatamente isso aí. São essas, vamos dizer, as conexões que eu vou ter que eu não consigo associar nem em série nem em paralelo. Tá? Mas daí a gente vai ver aqui como é que fica esses casos. Tá? Que é justamente, vamos dizer, o caso especial quando os resistores não estão nem em série nem em paralelo. Tá? Então, pessoal, nesses casos, a gente tem as conexões que a gente chama de estrela-triângulo, tá? Ou também o triângulo a gente pode chamar de delta, tá? E a estrela também, delta ou pi, né? Vocês podem ver no circuito da direita aí eu tenho como circuito pi. E a conexão estrela
também é chamada de conexão T, certo? Vocês podem ver que essas duas figuras, os circuitos são os mesmos. Tá? O π é o mesmo delta e o y é o mesmo t. Tá? Mas como eu comentei, nem sempre as conexões são desenhadas da mesma forma. Tá? Nesse caso, pessoal, o princípio, tá, dessa transformação, seja do estrela para o triângulo ou do triângulo para a estrela, o princípio é que eu posso substituir um pelo outro, tá? Em que vamos dizer, a rede não vai se alterar. As características de tensão e de corrente dos circuitos, elas não vão se modificar, certo? Ou seja, eu tenho um circuito lá com, sei lá, 10 resistores no circuito, tá? E eu tenho essa conexão no meio do circuito. Eu posso tirar, por exemplo, uma estrela e colocar um triângulo, fazendo essa análise matemática, que os valores de tensão e corrente dos demais elementos do circuito, elas permanecem inalteradas. Tá? É como trocar 6 por meia dúzia, mais ou menos assim, certo? Então, pessoal, como é que a gente analisa esse circuito? Tem todo um desenvolvimento matemático, certo? Utilizando a lei das tensões, a lei das correntes, tá? Em que eu pego os dois circuitos e igualo as tensões e igualo as correntes, tá? As correntes de entrada desse circuito. Que seria, por exemplo, se vocês olharem agora nesse circuito aqui, aqueles pontos X, Y e Z, tá? Tanto da conexão estrela quanto da conexão triângulo. Se eu tirar naqueles 3 pontos ali a estrela e colocar o triângulo, ou tirar o triângulo e colocar a estrela, a tensão de X para Z, de Y para Z, ou a corrente que está entrando em X, a corrente que está entrando em Y, ela vai ser a mesma nos dois circuitos, certo? Então prestem atenção aqui nesse circuito que está desenhado bem no meio do slide. Tá? Quando a gente aplica as equações, pessoal, seja as equações para calcular o valor dos resistores do triângulo ou o valor dos resistores da estrela, ele vai depender da conexão geométrica que eu tenho entre esses dois elementos, tá? O triângulo e a estrela. Tá? Em que sentido, pessoal? Eu tenho uma relação do R1, do R2, do R3 com o RA, RB, RC. Certo? Ou seja, eu sempre vou ter que obedecer essa lógica de conexão para poder aplicar as equações. Tá? Então vamos explicar aqui diretamente no nosso circuito da esquerda. Tá? Se eu tiver um circuito, por exemplo, em estrela, tá? E eu quiser transformar essa estrela num triângulo, é o que a gente tem nesse da esquerda, tá? Estrela-triângulo, a transformação. Então eu tenho aqui os valores de RA, RB e RC calculados de acordo com os valores R1, R2 e R3 lá da minha estrela, certo? Então, por exemplo, para eu calcular o meu RA, olhem as equações do RA, do RB e do RC. Tá? Vocês vão ver que os numeradores das equações, ele é sempre o mesmo. Tá? Seria todas as resistências da estrela multiplicados 2 a 2, certo? Ou seja, R1 vezes R2, R2 vezes R3, R3 vezes R1, certo? O numerador é o mesmo para as 3 equações. O que difere é o denominador, tá? E por que o RA está dividido por R1? Tá? Tem a ver com a conexão geométrica entre a estrela e o triângulo, tá? Olha só, prestem atenção aqui que eu vou marcar para vocês. O RA, ele está oposto ao R1, certo? Ou seja,
o R2 e o R3 são adjacentes ao RA, o R1 não, certo? Então é por isso que na equação de RA eu divido por R1. E agora usando a mesma lógica então, o RB ele é produto, o produto no denominador é o mesmo, só que ele divide por R2. Se vocês olharem aqui na figura do meio, o R2 ele é oposto ao RB, certo? E no caso do RC, que é a aresta bem de cima, o R3 é o que está oposto, por isso que ele é dividido por R3, certo? Então nem sempre vocês vão achar o mesmo desenho na mesma configuração, mas vocês têm que se orientar por essa lógica, certo? No caso de estrela para triângulo, sempre o denominador é o resistor que não é adjacente à resistência que eu estou calculando, certo? Se ficar alguma dúvida, pessoal, perguntem que eu repito a explicação, certo? Agora vamos pegar o caso do triângulo para a estrela, certo? No caso do triângulo para a estrela, a gente vai ver que agora os denominadores vão ser iguais, certo? Ou seja, vocês podem ver ali que para calcular o R1, o R2 e o R3 da estrela, o denominador sempre é RA mais RB mais RC, tá? Ou seja, os resistores do triângulo somados, tá? Mas a diferença é o denominador, que também tem a ver com a conexão no circuito original, certo? Se vocês pegarem, por exemplo, aqui, que eu quiser calcular o R1, tá? Que ele está marcado aqui já para vocês no circuito do meio. Para eu calcular o R1, o meu numerador na expressão é o produto dos dois resistores do triângulo que são adjacentes ao R1. Então vocês podem pegar aqui, por exemplo, nesse ponto, ó, quem está encostando no R1 é o RB e o RC, certo? Por isso que para calcular o R1 é o produto de RB por RC. Tá? Se eu for lá para o R2, quem é adjacente ao R2 é o RA e o RC. Tá? Por isso que o numerador ali para calcular o R2 é o RA e o RC. Tá? E se eu pegar aqui o R3, para calcular o R3, os adjacentes são RA e RB. Certo? Então é bem simples, tá? Mas a gente precisa entender essa lógica aí para fazer a transformação estrela-triângulo ou triângulo-estrela. Tá, pessoal? Conseguiram entender aqui, pessoal, essa transformação? Um ponto importante que, vamos dizer, que eu ressalto para vocês é que eu não cobro nas avaliações, eu já tinha comentado anteriormente, mas eu não cobro que vocês decorem as equações, certo? Então, em todas as avaliações eu deixo usar formulário, tá? E usando formulário vocês podem ter esse esquema aqui desenhado no formulário de vocês, tá? Então não precisa se preocupar em decorar essas equações. Só tem que se preocupar em colocar no formulário, tá? Assim, pessoal, vamos então para um exemplo de aplicação. Tá? Eu acho que é mais ou menos o que o Diogo tinha perguntado, né, que nem sempre eu consigo simplificar diretamente, porque eu não tenho uma associação diretamente em série ou paralelo. Tá? Então, se vocês olharem esse circuito aqui, desses 5 resistores que eu tenho no meu circuito, nenhum deles está em série diretamente e nenhum deles está em paralelo diretamente, certo? Então, nesse caso, eu não tenho como simplificar diretamente o circuito. Mas como eu comentei, eu posso fazer uma transformação, tá? De modo a que eu chegue num circuito que eu consiga simplificar, tá? Então, aqui ele está só redesenhado de uma maneira para vocês enxergarem que ele é composto de 2 triângulos,
Tá? Na verdade, nesse circuito aqui, eu teria 2 triângulos ou 2 estrelas. Eu posso fazer qualquer uma das substituições. Tá? O Felipe me pergunta aqui, para explicar melhor por que o resistor de 3.125 ohms não está em paralelo com o de 4 ohms. Tá? Como eu comentei, Felipe, a gente precisa ter atenção na definição de paralelo. Tá? Repetindo a definição de paralelo. Para 2 elementos estarem em paralelo, os 2 terminais de cada um dos resistores têm que estar conectados ao mesmo ponto. Tá? Então, se a gente olhar os resistores que tu falou, nesse nó de cima aqui, eles estão conectados ao mesmo ponto, certo? Só que esse ponto aqui, ó, que está conectado o terminal do resistor de 3.125 ohms, eu posso chamar de terminal A, ele é diferente do ponto onde está conectado o outro resistor de 4 ohms, que aqui eu posso chamar de B. Tá? Entre o A e o B eu tenho esse resistor de 3 ohms. Tá? Então, por isso que o D4 e o D3.125 eles não estão em paralelo. Tá? Eu precisaria que esse ponto aqui tivesse conectado a esse ponto através de um curto-circuito. Certo? Mas eu tenho um resistor no meio deles. Então, ele não cumpre os requisitos para ser 2 resistores em paralelo. Tá? Qualquer dúvida mais é só perguntar. Então, pessoal, redesenhando o circuito, eu chego nesse segundo circuito, que é o mesmo, tá? É o mesmo circuito ali, só com, vamos dizer, uma disposição um pouco diferente das resistências, para aparecer ali para vocês os dois resistores, os 2 triângulos, no caso. Tá? E também vocês podem ver que caiu para mais alguém, pessoal? Opa, travou. Tá. Ai, ai. Alô, estão me escutando agora, pessoal? Ah, tá. O Samuel me trollou aqui. O Samuel apareceu aqui para mim. Samuel has muted you. Fui trollado no meio da minha apresentação. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Tem como a gente deixar todos os demais mudos, né? Aqui pelo Jitsi. Isso aí tinha que ter um privilégio de professor, de não poder. Tranquilo, Samuel. Isso aqui às vezes dá confusão também para quem está usando. Mas tranquilo, só me avisar ali pelo chat que a gente retoma aqui. Então, pessoal, como eu estava explicando, por exemplo, se eu pegar esses 3 resistores da parte de baixo aqui, eu posso chamar de RA, RB e RC, tá? E interpretar eles como sendo um triângulo, tá? E nesse outro circuito aqui, vocês podem ver que eu posso substituir esse triângulo por uma estrela, né? Por uma estrela equivalente, tá? Eu utilizo aquelas expressões que vocês têm lá no slide anterior, tá? E com isso consegue calcular os valores da resistência de cada uma dessa estrela, tá? E daí agora vocês podem ver que eu tenho 2 resistores em série, não é, na esquerda, e 2 resistores em série na direita. A associação série desses 2 me deixa 2 em paralelo, e com isso, com esse resultado em série, com aquele de 1.66,
eu chego no resultado final, que é um resistor de 4 ohms. Tá? Então, pessoal, uma coisa que eu queria ressaltar para vocês aqui é que essa aqui é só uma, vamos dizer, uma maneira de resolver esse circuito. Tá? Porque, por exemplo, eu poderia ter pego, eu vou colocar aqui para vocês, ó, ao invés de ter usado esse triângulo que foi usado no exemplo, eu poderia ter feito um aqui, ó. Tá? Poderia ser a mesma coisa, né? Quando eu coloco aquela estrela, eu tiro fora esses do triângulo, né? Aqui que eu usei para substituir, e daí eu chegaria na mesma configuração apresentada ali embaixo, tá? O Matheus pergunta por que os resistores de 3.125 e o D4 na primeira figura não podem ser ditos em série. É justamente, Matheus, isso aí que gera muita dúvida no pessoal. Esse ponto de conexão aqui que tu comentou, tá? Por exemplo, eu posso ter aqui uma fonte conectada nesse ponto, tá? Ele é um ponto em que eu tenho uma divisão de corrente. Por exemplo, essa corrente aqui vai ser diferente da corrente aqui, porque eu tenho uma corrente aqui nesse ponto, tá? Então, sempre que... claro que nesse caso aqui eu não tenho nenhuma fonte, eu não teria corrente, e eu até poderia dizer que os dois estão em série. Mas uma questão importante é justamente que esses dois pontos aqui me definem onde eu quero a resistência equivalente do circuito, onde eu quero saber essa resistência equivalente. Tá? Então, sempre que eu tiver então essa... vamos dizer, essa conexão aqui, né? E aqui também. Eu não posso considerar que a corrente desse resistor é a mesma desse daqui. Certo? Porque eu tenho... eu tenho que prever que vai ser conectada uma fonte aqui, por exemplo, né? Posso conectar uma fonte aqui. E eu quero saber exatamente qual é a resistência equivalente que eu tenho nos terminais dessa fonte. Tá? E se eu juntar o D3.125 com o D4, eu já perdi aquele ponto onde a fonte é conectada. Tá? Então, nesse caso, né, específico, eles não estariam em série. Tá? Bom, vamos aqui apagar o que eu fiz. Nós temos outra pergunta aqui da Virgínia. Como eu sei o formato em que os resistores ficarão após a simplificação? O formato, Virgínia, ele está relacionado lá com aquela conexão estrela-triângulo. Tá? Na verdade, vocês vão ter que conseguir interpretar esse circuito, essas formas geométricas, e por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um exemplo aqui nesse circuito mesmo. Tá? Vou te mostrar aqui, ó, se eu pegar o resistor de 3 ohms, aqui nesse circuito original, o D4 e esse D4 aqui. Isso aqui seria uma estrela. Tá? Eu sei que o triângulo ele vai estar aqui, ó. Aqui eu vou ter um resistor, tá? Ou seja, ele vai estar sempre nos pontos extremos dessa estrela. Tá? Aqui eu teria a outra resistência, certo? E uma outra resistência conectada aqui, ó. Tá? Depende do circuito original. Tá? Isso aí vocês vão interpretar lá pelo aquele... aqui, ó. Vocês pegarem aqui esse circuito bem do meio aqui, né? Vocês podem ver aqui, ó. Se eu tenho aquele triângulo em azul, RA, RB e RC, eu tenho que colocar a estrela R1, R2, R3 naqueles mesmos pontos. O que interessa são esses pontos aqui, ó.
E esses pontos são os que vão ser substituídos no circuito. Tá, Virgínia? Então, essa aí é a, vamos dizer, é a teoria de como vocês vão ter que fazer. Mas para conseguir enxergar mesmo, resolvendo vários exemplos, vocês vão conseguir enxergar isso aí melhor. Tá? Vamos ver agora aqui a pergunta do Diogo. Ela não entendeu como foi para o quadrado e a linha no quinto quadrinho. Quadrado e a linha no quinto quadrinho. Tá. Assim, ó, Diogo. Esse, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esse resistor de 1.25 ohms aqui, seria a resistência desse resistor aqui, ó, da estrela que foi colocado, tá? Daí, como esse aqui vai cair fora, tá? O RB, o RC e o RA cai fora, tá? Eu tenho uma nova configuração de circuito, tá? Então, o de 3.125 aqui, ó, ele está conectado aqui, certo? Conectado aqui nesse resistor e vem para o ponto Z, tá? Então, esse de 1.25 seria esse valor aqui da minha estrela, tá? Daí lá, ó, o de 4 ohms, ele está conectado nesse outro resistor aqui, ó, certo? Que seria esse aqui de 1 ohm. Os dois estão conectados aqui no meio, né? E conecta nesse último aqui de baixo, que é aquele resistor lá de 1.66 ohms, tá? Então redesenhar o circuito tirando o triângulo, tá? E substituindo pela estrela. Certo, Diogo? Live streaming has stopped. O valor dessas resistências, eles têm a ver, então, com aquelas equações mesmo que foram mostradas para vocês. Tá bom? Deixa eu só ver aqui que parou o live streaming aqui. Vamos ver se eu consigo começar de novo. Não, agora não deu mais. Bom, mas vamos continuar aqui. Eu estou gravando no OBS também. Isso aí, Diogo. Então, por exemplo, aqui, ó, esse de 1.25, tá, que é a resistência lá da estrela, ele vai ter a ver... Vamos apagar aqui para ficar mais fácil de enxergar. Tá. Esse de 1.25, ele, se eu pegar lá nas equações, né, de cálculo da estrela, ele seria esse R1 aqui, tá? O R1, ele seria o RB vezes o RC, dividido pela soma do RA, RB e RC, tá? Então, ele seria o produto dos dois resistores adjacentes, né, com R1, dividido pela soma de todos os demais. Então, esse de 1.25 aqui, ele é o produto de 3 vezes o 5, né, que são os dois adjacentes, dividido pela soma de 3 mais 5 mais 4. Né, que seria aí 15 dividido por 12, alguma coisa assim, né, que daria 1.25. Tá, Diogo? E da mesma forma, esse D1 aqui, né, ele é o produto de 3 com o 4, né, 3 vezes 4, dividido pela soma de todos. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 12 fica o D1. E assim por diante. Tá? Tá, pessoal? Então, como eu comentei, não teria apenas uma maneira de resolver essa transformação estrela-triângulo. Tá? Por exemplo, aqui, ó, observem aqui no circuito original. Se eu colocasse um triângulo aqui, ó, nesses pontos aqui, ó, ao invés dessa estrela que eu tenho, ó, aqui o ponto, aqui o ponto.
Se eu colocasse esse triângulo, eu tiro fora as resistências da estrela. Tá? E aqui, ó, por exemplo, eu teria agora esse de 3.125, e agora sim ele estaria em paralelo com esse resistor aqui de cima, certo? Esse de 5 agora estaria em paralelo com esse resistor aqui do triângulo. Tá? Então, paralelo, paralelo ficaria um resistor equivalente, e em cima também eu teria um resistor equivalente, esses dois em série, em paralelo com esse outro aqui da direita, certo? E eu chegaria também num resistor no final lá de 4 ohms. Tá, pessoal? Entendido até aqui essa transformação estrela-triângulo? Qualquer dúvida, coloquem no chat ali que eu retorno. O que a gente vai abordar agora, pessoal, seria não só o cálculo de resistências equivalentes, de resistores em série ou de resistores em paralelo. Mas quando eu tenho, por exemplo, vários resistores em série e eles estão submetidos a uma fonte de tensão, por exemplo, eu posso utilizar o que eu chamo de princípio de divisão de tensão, tá, para calcular a tensão em cada um desses elementos, sem precisar calcular a corrente total, nem nada desse sentido. Tá? Então a gente vai abordar aqui também, em função da aplicação das leis de Kirchhoff, né, a gente vai aplicar nesse circuito para obter esse princípio. Tá? Então, voltando lá, aquele circuito em que nós tínhamos 3 resistores em série e uma fonte de tensão aplicada sobre eles. Tá? A ideia aqui é que eu possa calcular o VR1, ou o VR2, ou o VR3, tá? Diretamente a partir do valor da tensão Vs e do valor das resistências. Certo? Então, a gente sabe que a corrente total do circuito é a tensão Vs dividido por R1 mais R2 mais R3. Tá? E como esses elementos estão em série, é a mesma corrente que circula por todos eles, eu tenho como calcular a tensão em cada uma dessas resistências, né, multiplicando a corrente total pela resistência. Então vocês podem ver aqui, se eu substituir essa equação DIS nas equações de VR1, VR2, VR3, eu tenho que o VR1 é o R1 dividido por R1 mais R2 mais R3 vezes o Vs. Tá? E para o R2 e o R3 só muda o numerador dessa fração aqui, né, onde eu multiplico por R2 para a tensão VR2 e multiplico por R3 para a tensão VR3. Tá? Então, pessoal, a gente pode enunciar o princípio da divisão de tensão como sendo que a tensão em cada resistor de uma associação em série ela é igual à tensão total aplicada, multiplicada pela resistência do resistor em questão, né, e dividido pela soma de todas as resistências da associação série. Tá? Então, ou seja, eu não preciso calcular a corrente nesse circuito para saber a tensão em cada um dos resistores. Tá? Aqui então, pessoal, vocês podem ver nesse exemplo, agora numérico, não é? Se eu tivesse uma tensão Vs de 10 volts e os resistores são de 300, 500 e 1200 volts, eu calculo direto a tensão em cada um desses resistores, né? Utilizando a expressão, né? A tensão no resistor é a resistência dele, dividido pela soma das resistências do circuito, multiplicado por 10. Tá? Então, aqui eu obtenho diretamente a tensão em cada um desses resistores. Tá? Uma questão bem importante aqui, pessoal, que vocês têm que prestar atenção. A primeira é que, se eu somar as tensões de todos os resistores em série, tem que ser igual ao valor da tensão que está aplicada sobre os mesmos. Tá? Então, é a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. E a segunda, vamos dizer, a segunda coisa que vocês
tem que atentar aí no caso dessa divisão de tensão é que a tensão em cada um dos resistores ela é diretamente proporcional à resistência do mesmo, tá? Ou seja, os resistores com maior resistência vão ter uma maior queda de tensão, tá? Então a tensão vai ser maior nos maiores valores de resistência, tá? E vai ser menor nos menores valores de resistência. Então vocês podem ver ali que o resistor de 1200 ohms ficou com 6 volts de queda de tensão, o de 500 com 2.5 volts e o de 300 com 1.5 volts, tá? Então, mais uma vez, quando vocês estiverem resolvendo um circuito mais complexo, forem fazer uma divisão de tensão e calcularem as tensões aí em cada um dos elementos, prestem atenção nisso, né? Que os maiores resistores vão ter maior queda de tensão, tá? Numa associação série de resistores, tá? Passando agora então, pessoal, para a divisão de corrente, tá? Se tiver alguma dúvida lá com relação à divisão de tensão, coloquem aí para mim que a gente resolve. Então, pessoal, com relação à divisão de corrente, ela é feita quando eu tenho resistores em paralelo, não é? E tenho uma corrente que ela está, vamos dizer, sendo aplicada nesse circuito paralelo de resistores, tá? Então, nesse caso, pessoal, eu consigo calcular diretamente a corrente em cada um dos resistores sem precisar associar os resistores, calcular a tensão total, através da tensão total, por cada uma das resistências, calcular cada uma das correntes, tá? Eu tenho como fazer aplicar o princípio da divisão de corrente, não é? Para calcular diretamente aqui as correntes IR1, IR2 e IR3, tá? Então, partindo então dessa primeira equação, onde eu sei que a tensão total ali, a tensão que está marcada em laranja no circuito, né, ela é igual ao valor da corrente, da fonte de corrente, IS, né, dividido pela soma das condutâncias, tá? E também eu sei que a corrente em cada uma das resistências é o valor dessa tensão multiplicado pela condutância do respectivo resistor, tá? Então eu tenho essa expressão aí, né, que para cada um das correntes dos resistores vai ser igual a condutância desse resistor dividido pela soma das condutâncias de todos os resistores em paralelo, né, multiplicado pela corrente total aplicada, tá? Então é uma equação bem similar à da divisão de tensão, só que no caso da divisão de corrente, né, a gente usa condutância ao invés de resistência, né? Então aqui a gente teria vamos dizer, um passo extra para resolver esse circuito, que seria calcular a condutância de cada resistor, né, invertendo o valor da resistência, tá? Mas é esse aí o princípio da divisão de corrente, tá? Então aqui está esse princípio enunciado, né, de uma forma mais formal, né, onde a corrente em cada resistor de uma associação em paralelo será igual à corrente total aplicada, multiplicada pela condutância daquele resistor, né, em que eu quero saber a corrente, e dividido pela soma de todas as condutâncias da associação paralela, tá? Então, pessoal, como vamos dizer, os resistores de menor condutância, eles vão ter, no caso aqui, quando ele tiver uma maior condutância, ele vai ter uma maior corrente, né? Então, vocês podem ver ali que ela é diretamente proporcional à condutância, ou seja, inversamente proporcional à resistência, tá? Então, isso significa o quê, pessoal? Que numa associação paralela de resistores, né, os resistores de menor resistência vão ter os maiores valores de corrente, tá? E por consequência, os resistores maiores vão ter menores valores de corrente, tá?
Então vocês podem observar aí o desenvolvimento matemático, né, numérico, quando eu tenho uma corrente total de 100 mA aplicada num paralelo de 3 resistores, um de 50, outro de 100 e outro de 500 ohms, a divisão dessas correntes ela é inversamente proporcional às resistências, né? Ou seja, menor resistência, que é de 50 ohms, ela vai ter 62,5 mA. O de 100 ohms vai ter 31,25 mA e o de 500 ohms vai ter 6,25 mA. Tá, pessoal? E essa relação ela é linear, tá? Ou seja, se vocês observarem ali, o resistor de 500 ohms, ele é 10 vezes maior que o de 50 ohms, tá? Logo, a corrente dele é 10 vezes menor que o de 50 ohms, né? 62,5 mA e o outro é 6,25 mA, tá? Da mesma forma, se a gente comparar o resultado do D100 com o D50, né? O resistor de 100 ohms, ele é o dobro do valor da resistência do D50. Logo, a corrente vai ser a metade da corrente do D50. Né? Então, 62,5, 31,25 é a metade de 62,5. Tá? E, novamente, se eu somar o valor das três correntes, tem que ser igual à corrente total aplicada no circuito, né? Que é o princípio da lei das correntes de Kirchhoff. Né? 100 mA está entrando, então quer dizer que IR1 mais IR2 mais IR3 tem que ser igual a 100 mA também. Tá, pessoal? A gente viu na associação de resistores em paralelo que a gente tem uma situação especial no caso de dois resistores. Tá? Ou seja, quando a gente tinha dois resistores em paralelo, eu conseguia calcular a resistência total pelo produto das resistências dividido pela soma. Certo? Que é uma maneira mais, vamos dizer, mais simples, direta de calcular resistores em paralelo, certo? Mas a gente tem também esse princípio para dois resistores na divisão de corrente. Tá? Então, se vocês acompanharem aí o desenvolvimento matemático, não é? Eu tenho que a tensão total nesse circuito é a corrente que está sendo aplicada nos dois resistores multiplicado pela resistência equivalente do paralelo, né, que é R1 R2 dividido por R1 mais R2. Tá? E se eu calcular que a corrente R1 é a tensão V dividido pela resistência R1, né, eu vou chegar aqui a corrente IR1 vai ser igual à corrente total multiplicado por R2 sobre R1 mais R2. Da mesma forma, o IR1 vai ser a corrente total, o IR2 vai ser a corrente total multiplicada por R1 dividido por R1 mais R2. Tá? Então, o que a gente tem que prestar atenção aí é que a corrente em cada resistor ela é igual à corrente total multiplicada pela resistência do outro resistor e dividido pela soma das resistências. Tá? Ou seja, para eu calcular o IR1, no numerador eu vou ter R2. Tá? E para calcular o IR2, no numerador eu vou ter R1. Tá? Isso por quê? Porque a divisão de corrente ela é inversamente proporcional aos valores das resistências. Certo? Então, aí seriam duas, vamos dizer, uma equação mais direta para calcular a divisão de corrente entre dois resistores. Tá? Mas lembrando que também, assim como no caso da associação paralela, também essa divisão de corrente dessa forma só é válida para dois resistores em paralelo. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente fecha essa, vamos dizer, essa parte da análise das leis de Kirchhoff. Tá? Tudo que a gente viu hoje, associação de resistências, simplificação de circuitos, divisão de tensão, divisão de corrente, são consequências diretas da aplicação das leis de Kirchhoff, certo? Depois disso, como eu comentei com vocês, nós vamos aprender metodologias para a aplicação das leis de Kirchhoff. Então, antes da gente ver essas metodologias, o que a gente precisa fazer
é deixar essa parte inicial bem entendida, bem aprendida, tá, pessoal? Então aqui vocês devem ter baixado já os slides que eu mandei, mas vocês vão observar aqui que na parte final eu deixei vários exercícios de fixação, tá? Onde a gente tem aqui exercícios para calcular resistências equivalentes entre dois pontos, tá? Determinar resistência equivalente, determinar corrente, correntes, valores de resistência indefinidos, tá? Aqui eu vou ter mais alguns circuitos para associação de resistências, principalmente, tá? E aqui nesse último slide, então, também aqui mais alguns circuitos para achar tensões e correntes, tá? E que para resolver esses circuitos vocês vão precisar somente das leis de Kirchhoff, desse princípio de simplificação de circuitos resistivos e divisão de tensão e de corrente, tá, pessoal? Então, isso aqui eu deixo para vocês fazerem, tá? Tentarem fazer. E daí na próxima aula eu vou dar uma repassada na resolução desses exercícios, tá? Que aqui tem mais um slide também com alguns circuitos aqui para vocês fazerem, tá? Como eu comentei, circuitos a gente só aprende resolvendo exercícios, então vocês vão ter que pegar essa parte teórica que eu passei para vocês agora e aplicar aí para achar esses valores, tá? Antes que me perguntem de gabarito, eu ainda não resolvi essas questões, tá? Eu quero ver se eu resolvo amanhã de manhã e daí eu mando ali no grupo do WhatsApp as respostas para vocês, certo? E daí vocês tentem resolver aí, né? Vocês vão ter todo o fim de semana de isolamento de novo, né? Para poder fazer esses exercícios, certo? E daí segunda-feira a gente vai resolvendo junto e tragam principalmente as dúvidas que vocês ficarem desses exercícios, né? Para a gente ir resolvendo aí na próxima aula. Tá, pessoal? Então, antes da gente finalizar por aqui, eu queria saber se ficou alguma dúvida, pessoal, com relação ao que a gente viu hoje, para a gente retomar. Slide 18, vamos ver aqui. Ou qual é a tua dúvida, Virgínia? Aí que eu não tenho o número de slide que eu vou ter que achar. 18 aqui. Tá. O numerador de RA, RB e RC. No caso, esse que ele é igual para o RA, o RB e o RC? Tá, o numerador, Virginia, ele se tu pegar lá os resistores da estrela, né, que é o R1, o R2 e o R3, o numerador vai ser essas três resistências multiplicadas duas a duas, tá? Ou seja, o R1 vezes o R2 vezes o R3 e o R3 vezes o R1, tá? É só tu pegar os três valores de resistência e multiplicar eles 2 a 2. E daí isso aí é igual para as três equações. Certo? Tá. Alguma dúvida a mais, pessoal? Então, pessoal, se não tem mais dúvida,
também, se tiver alguma coisa que vocês se derem conta depois, quando estiverem estudando, podem me mandar mensagem ali no grupo, podem mandar e-mail, tá? Ou, se não, na próxima aula aí, a gente vai resolver aqueles exercícios e vai tirar o que tiver de dúvida ainda dessa parte das leis de Kirchhoff, tá, pessoal? O importante é que não pode ficar nenhuma dúvida, tá, para a gente passar para o próximo ponto da matéria, tá? Porque essa parte inicial aqui ela é fundamental para entender as próximas partes, tá certo? Certo, Felipe, qual seria a tua dúvida? Eu liguei o microfone agora, professor. Eu queria saber se tu sabe se a plataforma do Lumina da URGS pode ser validado o certificado dos cursos na UFSM. Não tenho ideia sobre isso aí, Felipe. Não conheço essa plataforma. Porque tem 2 cursos sobre leis de Kirchhoff e daí dá para fazer e também já dá para pegar a CG, talvez, não sei. Não, mas não acredito que aqui não seja validado, não. Porque teria que ser uma disciplina cursada presencialmente, né, para ser validado como uma disciplina presencial. Quando a gente faz validação de disciplina, a gente analisa o histórico, né, e o conteúdo programático da matéria e tudo mais. Então, eu não sei muito, acredito que não, mas talvez se tu entrar em contato com a coordenação do curso ou departamento, eles te expliquem melhor. Tá bem. Obrigado, professor. Feito, de nada. Tá, pessoal? Então, não tendo mais dúvidas, encerramos por aqui, tá? Agradeço aí a presença de todos e até segunda-feira, então, para o nosso próximo encontro, certo? Um abraço aí, tudo de bom.